Em nosso estudo de hoje, a lição 18 do livro Bênção da Paz, ante a força do bem. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus e Deus nele. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 16. Muitos acreditam simplesmente na força e agem sob o domínio da imposição. A força, no entanto, comanda apenas coisas e corpos, e tudo o que ela faça em matéria de condução ou vivência depende de mais força para continuar. No reino da alma, somente o amor, fonte da vida, consegue estabelecer verdadeiro apoio ao equilíbrio e à governança. A força não resolve um cálculo aritmético nem compõe leve trecho de melodia. Entretanto, pelo amor ao estudo, o homem prevê a movimentação das estrelas e, pelo amor à arte, produz a sinfonia que tange os sentimentos da multidão. Em qualquer departamento da vida, é necessário amar para entender e construir. Se forçamos a posse disto ou daquilo, tão somente reteremos a sombra ou a casca daquilo ou disto. Porquanto escoada a energia que mantém o processo de violência, perdemos de imediato o domínio da posição que intentamos assegurar. A força tiraniza, o amor reina. Deus é caridade, afirma o Evangelho. Consequentemente, Deus está no bem verdadeiro, que é mais propriamente o bem de todos. Auxiliando, compreendemos. Dando, possuímos. Quanto mais baixo nas esferas da natureza, mais intensamente se mostra o bem da força. E quanto mais alto nos planos do espírito, mais pura se revela a força do bem. A verdade é que Emmanuel hoje pega um texto que está na primeira epístola de João, falando sobre caridade. E junto com a caridade, ele vem trazer uma comparação de que nós somos constrangidos aqui na Terra muitas das vezes pela força. E essa força, no primeiro momento, ela acaba sendo necessária ao espírito que ainda está próximo da infância espiritual mesmo, da maturidade espiritual mesmo. Não estou falando da infância do corpo físico, não. Porque quanto mais próximo da infância, mais disciplina o espírito precisa. Então, por isso que vai ser normal, natural, a gente ver assim, quanto mais desprovido de moralidade, quanto mais desprovido do sentimento, do amor, o que acontece? Mais violento acaba sendo o espírito. A gente lembra que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, quando vai falar do amar ao próximo, como a si mesmo, a gente vai encontrar um texto belíssimo que ele fala assim, que na sua origem o espírito só tem instintos. Por quê? Porque ele ainda está recém-saído daquela etapa em que ele passou como princípio inteligente, ainda animando vegetais, animais, então ele é puro instinto no primeiro momento. Aí, um pouquinho mais de progresso, ele começa a entrar na fase das sensações. Das sensações, por exemplo, é que muitos de nós ainda estamos mergulhados aqui na Terra. É o prazer que a gente sente com algumas comidas, com o luxo da matéria, enfim, está entrando no campo das sensações ainda voltadas para a matéria. Aí, num terceiro momento, a gente começa a entrar no campo do sentimento. É o que está acontecendo com muitos de nós aqui na Terra. Nós estamos estagiando entre a sensação e o sentimento. A gente vai encontrar algumas pessoas ainda que parece que elas estão agindo puramente instintivo, mas para estar aqui na Terra já começou a desenvolver alguma coisa da sensação já. Já saiu do instinto, né, veio para a sensação. Essa fase que é puramente instinto está nos mundos primitivos, não está aqui em mundos como o nosso, não, né, de expiações e provas. E aí chega um momento que o que acontece, o sentimento, o mais puro deles, acaba sendo o quê? O amor. E a gente tem dificuldade de definir o amor, e para quem tiver dificuldade, a definição mais completa que a gente vai encontrar está nas Escrituras mesmo. Está escrito por Paulo de Tarso na primeira epístola aos Coríntios. Ele fala ali, o amor tudo suporta, tudo espera,
é paciente, é benigno. Ele faz uma definição ali maravilhosa. É bom só a gente lembrar sempre que alguns companheiros, às vezes, encontram com a gente e falam assim, é espírita, sou. Mas por que o Espiritismo trocou a palavra amor por caridade? Quando vai se tratar desse texto, porque a gente está acostumado a ouvir assim, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua que eu falasse a língua dos anjos, sem o amor, né? Mas, não, mas você vai encontrar na tradução aqui para os espíritos a palavra caridade. Por quê? Porque, eu, por exemplo, eu me lembro que antes de ser espírita, eu fui em vários casamentos, não foi um só, não. Tá? Até porque teve uma época, né? Eu, por exemplo, sou padrinho de 15 casamentos. Mas tinha uma época que a gente estava o tempo todo sendo convidado para ir para igrejas, ir para os lugares. As pessoas usavam esse texto, interpretando a palavra amor como único e exclusivamente o sentido do amor conjugal. E o que o Paulo de Tarso está falando ali é o amor fraternal, é aquele amor que já compreende todo o universo. Né? É um sentido muito mais amplo que até hoje, no século XXI, muita gente não alcança. Quando você troca a palavra amor por caridade, aí na caridade você já começa a ter uma visão melhor desse conceito. E não está modificando em nada, ferindo em nada, porque a mesma palavra que foi utilizada lá do o texto original, se for fazer a exegese, né, que é aquela tradução ainda do texto escrito no hebraico ou no aramaico, o que acontece? A palavra é essa mesmo, a palavra ela pode ser usada como para amor, como para caridade. Então fica essa observação aí. Mas a gente vai entender o seguinte, que enquanto a gente está na força, a força muitas das vezes mesmo, ela constrange a pessoa a ser aquilo que ela não é. Ela é obrigada porque ela tem que estar no trabalho 8 horas da manhã, senão pode ter uma suspensão, pode ser mandado embora. Tem que estar num determinado relacionamento familiar, porque senão não tem onde ficar. Ele está sendo constrangido a ter a disciplina. Mas esse constrangimento também cria o hipócrita. Cria aquela pessoa que é obrigado a representar uma coisa que na verdade ele não é. Quando ele tiver uma oportunidade de mostrar realmente o que ele é, ele vai tomar até o caminho contrário. E a gente tem que lembrar aquela figura que é sempre bom lembrar, daquela mola muito grande que você pega a mola por cima, começa a apertar e você vai ali no limite das suas forças ali apertando. Quando você esgotar as suas forças, o que vai acontecer? A mola vai dar aquela disparada para cima, porque, na verdade, ela estava sendo comprimida num ponto que não é a natureza dela. A natureza dela vai ficar esticada. Então, isso vai acontecer muitas das vezes em alguns relacionamentos, quando a gente quer impor a força do nosso ponto de vista, quando a gente quer que as coisas sejam da nossa maneira, tanto dentro de casa, como também no trabalho, não respeitando o ser humano. E a gente vai perceber o seguinte, se o aprendizado maior nosso é aprender a amar ao próximo como a si mesmo, quanto mais a gente quer impor ao próximo, igual ele fala aqui pra gente, se forçamos a posse disso ou daquilo, então somente reter a sombra ou a casca daquilo, você não vai chegar na essência daquilo. Aliás, tem uma frase de Cora Coralina que é maravilhosa, ele fala, educar de verdade é chegar no coração das pessoas. Quando você consegue chegar no coração, você consegue educar. Aliás, não é só dela essa frase, não. Joana de Ângeles também tem uma frase muito parecida. Então ele bota aqui, a força tiraniza, o amor reina. Você vê que a força em todos os ambientes, sejam nesses ambientes trevosos aí do plano espiritual ou nos ambientes umbralinos, aqui também da crosta para cima, ou entrando aqui na vida material, esses ambientes de crime organizado, esses ambientes em que você vai encontrar o tráfico de drogas, você vai ver que as pessoas estão ali o tempo todo pela força, e a força tiraniza. Agora, o amor de verdade, ele reina. A força está sendo disputada o tempo todo, o poder está sendo disputado o tempo todo, e infelizmente, muitas dessas pessoas que vivem nesse meio acabam não tendo vida longa. Né? E ele termina aqui dizendo para a gente, ó, Deus é caridade. Quanto mais a gente aprende a amar as pessoas e participar do coração mesmo, do sentimento das pessoas, mais a gente sai dessa casca e entra na essência e tem acesso a tudo que importa de verdade. Que Jesus nos ilumine hoje e sempre.